Olá, hoje eu estou aqui para falar um pouco da minha história, nesse momento, nesse dia, nessa data que é tão importante e especial para as juventudes, que é um dia da gente reafirmar os nossos sonhos, os nossos anseios, é um dia da gente reafirmar a nossa luta por mais direitos. A minha infância, a minha trajetória até aqui foi uma trajetória, eu diria que muito desafiadora. Desafiadora primeiro porque eu sou filha de uma mãe solteira, de uma mãe solo, como é chamado hoje. Sou filha de uma trabalhadora rural. Sempre nasci e cresci no município de Ouro Branco. Inclusive eu falo do chão que eu sempre pisei, do meu espaço, do meu território. A minha mãe, ela é mãe de 3 filhos, sozinha, então a partir daí já começam muitas das nossas dificuldades. E desde criança, né, por ser a filha mais velha da casa, eu tive aquela tarefa e aquela responsabilidade de cuidar dos meus irmãos, que eram menores que eu, porque a minha mãe, ela sempre precisou trabalhar muito. Então, ela fazia um trabalho na roça, em um pedaço de terra cedido pelo meu avô, e também trabalhava em casa de família, como empregada doméstica, para conseguir garantir minimamente o nosso sustento, né? Então, eu sempre tive, apesar das dificuldades, a minha mãe sempre foi incentivadora para que eu e os meus irmãos pudéssemos estudar. Então, embora a gente precisasse ajudá-la em boa parte das tarefas, inclusive na agricultura, no roçado, ela sempre priorizou muito os nossos estudos, né? Isso aí é uma coisa assim que eu tenho muito orgulho de falar. E aí, eu estudei na Escola Augusto Alves da Graça, estudei na Antônio Xavier de Carvalho, também fui aluna na Escola Municipal Rui Palmeira e concluí o ensino médio na Escola Estadual Joanita de Mello, professora Joanita de Mello. Tenho assim, um orgulho imenso de todos os professores, né, que passaram pela minha história, porque essa fase da educação ela é uma fase muito importante para a gente, que é uma fase onde a gente consegue ali se desenvolver, é uma fase que a gente consegue já pensar sobre o que a gente vai crescer no futuro, embora isso muitas vezes fica no impasse, se esbarra nas grandes dificuldades. Minha mãe ela sempre sonhou em ter um pedaço de terra, ela sempre almejou ser dona de um pedaço de terra. A gente sempre quis ter uma terra para chamar de nossa, uma terra onde a gente pudesse viver, mas viver bem, viver com dignidade, com qualidade de vida, e dessa terra a gente também tirar o nosso sustento, né? E foi aí que ela, junto com mais outros agricultores e agricultoras, enfrentaram uma luta pela terra. Conseguiram adquirir, através do Programa Nacional de Crédito Fundiário, a terra. Hoje minha mãe ela é assentada, são o total 17 famílias assentadas, e desses 17, a minha mãe é a única mãe solteira, mulher, que conseguiu adquirir, né, esse pedaço de terra. E a partir daí, eu, na verdade, embora ainda muito jovem, adolescente na época, eu comecei a me descobrir, me redescobrir como uma pessoa que tinha aquele interesse, aquele desejo de participar dos espaços políticos. Isso por quê? Porque eu acompanhava minha mãe nas reuniões lá que acontecia com os demais companheiros e companheiras. As reuniões eram debaixo do pé de embuzeiro, geralmente, né? E aí eu participava, eu ia porque depois a gente sempre ia para a roça fazer alguma coisa, buscar os animais. E eu comecei ali a acompanhar toda aquela trajetória deles. Eu, nessa época, estava então estudando, comecei ali a fazer a travessia de adolescente para jovem, mas assim, eu nunca quis sair de Ouro Branco. Isso era uma coisa que eu tinha muito em mente, porque eu sempre fui muito apegada ao meu território, ao meu lugar, mas infelizmente a gente não tinha naquele momento, e embora muita vontade da minha mãe, a gente não tinha condição, porque o jovem, uma das coisas que ele sempre quer, que ele almeja, é ter a sua independência e a sua autonomia. Mas não é possível termos a nossa independência, a nossa autonomia, sem considerar a importância da renda e a importância da educação. Todo mundo hoje que conclui o ensino médio almeja entrar numa faculdade, numa universidade, almeja uma profissão. E muitas vezes a gente almeja isso pensando, inclusive, em compensar os nossos pais por tudo que eles fizeram por nós.
Apesar de que é uma fase assim, de muitas indefinições, é uma fase que a gente precisa, eu falo a gente agora, não como jovem, né, mas as famílias, toda a sociedade, ter paciência, respeitar, porque nós jovens, nós queremos fazer parte das decisões políticas, inclusive dentro das nossas próprias casas, e muitas vezes nós não somos ouvidos. Então eu pensava, eu vou daqui a pouco concluir o ensino médio, e eu quero fazer uma faculdade, né? Eu quero ser uma profissional, mas eu também não queria sair de perto da minha família. E aí, naquele período, eu consegui, através de um projeto que veio lá para o assentamento, da Caritas Brasileira, participar do primeiro projeto da minha vida. Eu fui agente de desenvolvimento local da Caritas, e a partir desse espaço, eu comecei a participar de várias atividades, de vários seminários, né? Seminários que aconteciam nas escolas eu participava. Eu lembro que o primeiro seminário que eu participei foi um seminário de meio ambiente e aconteceu em Palmeiras dos Índios. Por incrível que pareça, também foi uma das primeiras viagens que eu fiz, porque eu nunca pensei nem em sair do estado, né? Então, eu comecei a participar e comecei ali a me desenvolver, porque a gente quer participar, mas a gente quer ser protagonista. A gente quer ajudar a fazer. Nós queremos também, né, sermos ouvidos. A gente quer contribuir com aquilo que está sendo feito. A gente tem sede por isso, né? Ser juventude é ser revolução, é ser resistência, é fazer as coisas acontecer, inclusive em um curto espaço de tempo. E aí eu participei então desse projeto, eu participei da fundação da FACOB, que é a Federação das Associações Comunitárias, que tinha uma forte atuação também no município, e eu comecei ali também a pegar gosto ainda mais pela agricultura, que é de onde eu sempre vim, que é de onde eu venho, que é onde estão as minhas raízes, né? E depois disso, a Caritas então terminou o projeto, veio e bateu aquela insegurança e aquele medo. Porque eu tinha ali uma bolsa que me ajudava minimamente, né, a comprar o básico que eu precisava, e com isso eu também estava fazendo um trabalho dentro do meu município, no meu lugar. Isso para mim era muito satisfatório. Mas aí quando estava finalizando eu pensava, vai ser o que agora? Porque a minha mãe ela não vai ter condição de me manter aqui. Então eu cheguei a pensar em ir a São Paulo, como vários outros jovens já foram a São Paulo, buscar melhores condições de vida. Eu pensei aí, eu me planejei para ir, porque eu não tinha outra alternativa, senão essa, né? Mas eu nunca pensei em ir ficar lá. Eu pensava em ir arrumar um trabalho, estudar e depois retornar ao meu município. Mas eu já fazia parte ali do sindicato, porque eu descobri que fazendo parte do sindicato, a gente poderia acessar vários projetos e programas enquanto jovens rurais, para a gente conseguir se manter melhor no campo. Então eu me filiei ao sindicato, participava das assembleias. Nesse período nós também fizemos uma grande mobilização aqui no nosso município, e através dessa mobilização a gente fundou a Comissão Municipal de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Eu fui eleita a primeira coordenadora da Comissão de Jovens, mas a princípio eram todos trabalhos voluntários, né? Era um trabalho que a gente fazia porque a gente acreditava e porque a gente precisava ocupar esses espaços para termos vozes e para falar sobre as nossas demandas, os nossos sonhos, as nossas necessidades e os nossos anseios. E após isso, eu fui convidada a permanecer mais no sindicato. Isso já foi, né, uma maneira que eu encontrei, inclusive, de não sair do município. Então, para mim, foi um ganho importantíssimo. Então, eu permaneci. Com pouco tempo, eu fui para a Secretaria-Geral do sindicato, muito pouco tempo. Nesse tempo também eu tive o meu filho em 2009. Eu engravidei aos 20 anos. Aos 21 anos eu tive o Nicolas, que é o meu filho. Eu estava construindo ali um relacionamento. Então era um momento assim muito complicado, muito complexo para mim. Porque na época, né, ele precisava sair, se ausentar para trabalhar, para poder trazer renda para casa. Eu permaneci aqui, né, participava do sindicato, mas até então aí a vida seguiu. Após 2 anos eu recebi um convite inesperado. A FETAG, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura aqui do nosso estado, me convidou a fazer parte da composição da diretoria para a Secretaria de Mulheres. Isso para mim assim, foi uma grande surpresa, porque eu não esperava por isso. Não deixava de ser uma oportunidade, mas eu ficava muito preocupada se eu ia dar conta. Isso por quê? Porque a FETAG ela atua dentro do estado. Então, o trabalho ele sairia do Ouro Branco para o estado. Eu seria uma diretora de uma federação que tem um status
e que faz um trabalho importante, né? E aí eu, muito jovem, ir para uma secretaria como essa, para representar as vozes das mulheres rurais do nosso estado, aqui no nosso estado, fora do nosso estado, eu ficava pensando se eu ia dar conta e, sinceramente, eu enfrentei muitas dificuldades. Por ser jovem, sempre cai naquela de, será que vai dar conta? Será que vai conseguir fazer? Aquela dos testes, né? A gente é julgado por isso. Por sermos jovens, muitas vezes a impressão que é passado é completamente, né, ao inverso do que nós somos. Então a gente é o tempo todo testado, se a gente vai fazer. E aí eu passei por isso, por ser jovem, por ser mulher e por ser de uma região sertaneja. Então, o tempo todo eu precisava me reafirmar, sou capaz. E ao mesmo tempo, assim, nunca neguei a minha história, a minha identidade. Até hoje, nos espaços que eu passo, eu faço questão de dizer de onde eu sou. Porque não é porque nós somos de uma região que tem um aspecto mais seco, que faz parte da característica da nossa região, e ela tem que ser respeitada por isso, que eu não tenho a mesma capacidade que outros têm. Não é isso. Então, faço questão de desconstruir essa narrativa que, historicamente, o povo sertanejo, né, sempre levou, sempre sofreu com isso. E aí eu fui para a Secretaria de Mulheres da FETAG, coordenei a nível estadual a 5ª Marcha das Margaridas em 2015. Eu era uma das secretárias de mulheres mais jovens da Confederação Nacional. E a partir disso, assim, eu fui fazendo ali aquele trabalho, sempre com muita garra, com muito esforço, com muito compromisso, porque eu tenho sede de transformação. Eu acredito na mudança. E logo mais eu fui convidada a ser secretária nacional de juventude da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que é a CUT nacional. E aí, assim, cara, foi realmente, primeiro, surpreendente. Não esperava receber um convite como esse. E também mais um desafio para mim, mais um espaço oportuno, inclusive para garantir as nossas vozes. E eu topei o desafio, apesar de tudo, eu topei esse desafio. Eu passei a residir em São Paulo e a partir daí eu viajei para vários estados, conheci muitas outras pessoas, inclusive muitos jovens, e também tive a oportunidade de ir para outros países, inclusive participar de cursos, de capacitações, de outras formações. Imagina só, uma jovem rural, agricultora familiar, indo à Itália para o centro da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, fazer um curso, né, e tripartite. Estava eu, o governo aqui do nosso país, e a minha fala era a fala da juventude trabalhadora. Então, para mim, foram coisas assim, extraordinárias que aconteceram na minha vida, que eu sei que não foi por acaso, foram conquistas, foram oportunidades que foram surgindo, e eu aproveitei essas oportunidades, e eu lutei por isso. Então, eu, ainda na Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, eu também fui eleita a presidenta do Comitê de Juventude da CSA. A CSA é a Central Sindical das Américas. Então, essa central sindical, vários países que têm as centrais sindicais participam, são filiados a essa central. Então, eu coordenei ali, fui presidenta de um comitê que tinha jovens do Chile, do Equador, da Bolívia, do Uruguai, do Paraguai. Cara, era um negócio magnífico, extraordinário. As portas, elas se abriram demais, assim, em um curto espaço de tempo. E numa fase jovem é preciso a gente ter muitos pés no chão, é preciso a gente ouvir outras pessoas, né? Acumular experiências, saber respeitar outras histórias e ter claro o nosso papel. A gente não pode perder de vista qual é a nossa tarefa maior, a nossa missão maior. E a minha sempre foi representar os jovens do meu lugar. Falar pelos jovens que muitas vezes tiveram suas falas silenciadas. Falar sobre oportunidades, sobre condições de vida. Então eu sempre tive isso muito claro nessa minha trajetória. E foi aí que eu fui para a Itália, eu fui na Alemanha falar em um congresso de juventude alemã. Através dessas parcerias a gente desenvolveu vários projetos. Tenho muito orgulho de dizer que fiz parte desses projetos, lutei para que eles acontecessem. Hoje eles estão acontecendo, mas as surpresas elas não pararam por aí. E aí a nossa federação aqui no estado
é chegada a hora da gente ocupar um espaço na direção efetiva da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. A nossa confederação ela é a maior confederação da agricultura familiar das Américas, né? E ela é respeitada em todos os espaços. E hoje esse ano, ela vai completar 59 anos de lutas e conquistas. E a federação olhou para mim e disse: e o nome é o seu, porque você está preparada para isso e você vai fazer um trabalho muito importante, não só para o nosso estado, mas para o Brasil. E aí cara, e aí? E aí eu topei. Fizemos toda uma discussão, todo um debate e eu consegui, então, através dessa articulação, através desse trabalho que vinha sendo feito, ser a primeira a compor a efetiva da Confederação pelo Estado de Alagoas. A gente ainda não tinha ocupado esse espaço. E esse espaço ele veio a ser ocupado pela primeira vez com o meu nome. E para mim é uma coisa assim magnífica, né? Eu tenho um orgulho imenso disso, das pessoas terem enxergado isso. E apesar de todos os desafios que eu encontrei, eu não ter desistido. Eu sempre ter, assim, afirmado e reafirmado o tempo todo para mim: cara, tu consegue, tu vai fazer acontecer. Tu vai encontrar pessoas que vai te apoiar, que vai estar contigo, que vai enxergar em ti, do teu jeito, da tua forma, potencial. Porque se nós não formos os primeiros a acreditar em nós, quem vai acreditar? Então, eu fui para essa composição, num momento muito difícil da Confederação, porque estava no Congresso Nacional uma proposta de reforma da Previdência, que previa tirar os direitos dos agricultores e agricultoras familiares, e adivinha para onde eu fui? Fui para a secretaria que coordena essa pauta. Então, foi assim, 2017 até 2019, meados de 2020, a minha vida ela seguiu muito lá dentro do Congresso Nacional, participando das audiências, falando dos impactos dessa proposta para os agricultores e agricultoras, reafirmando que sou de Ouro Branco, sou de uma região semiárida, de um povo bravo, de um povo resistente, de um povo sonhador, mas de um povo que precisa ter os seus direitos, né? De um povo que precisa acessar oportunidades. E aí a gente conseguimos ali com muita mobilização, com muita pressão, com muita articulação naquele espaço, a gente preservou os nossos direitos. E aí hoje eu vejo as mulheres agricultoras que continuam se aposentando aos 55 anos de idade. Eu vejo os homens, as mulheres requerendo suas aposentadorias como segurado especial, comprovando e não contribuindo como era para ser. E assim, isso para mim é a maior satisfação, sem sombra de dúvidas. Porque todos esses espaços que eu participei para cumprir uma missão, para cumprir uma tarefa. Eu participo para cumprir uma missão, para cumprir uma tarefa. Todos os dias a gente faz escolhas na nossa vida pessoal, na nossa vida enquanto profissional. Eu sou uma militante assim, nata, eu me considero assim. Lá no iniciozinho, quando eu falava para vocês sobre a Caritas, eu me lembro que a primeira reunião, todo mundo se apresentou e eu não me apresentei. Timidez. Eu não sabia falar em público. Eu tinha muita vergonha de falar em público. Nossa, só para falar o meu nome, nesse dia, foi muito difícil para mim. Né? Muita timidez. Não imaginava jamais em minha vida que hoje eu estaria sendo convidada para participar de vários espaços em que eu vou usar o microfone, em que milhares de pessoas vão me ouvir. Vejam, né? E eu cheguei até aqui com esse esforço, com esse compromisso, a partir de muito sonho, né? De muitas projeções, de ter vencido as batalhas. Hoje eu estou no segundo mandato da Secretaria de Políticas Sociais da Confederação. Aqui no município também compõe a direção do sindicato, do nosso sindicato de trabalhadores e trabalhadoras rurais, enquanto presidenta da entidade. Muitas vezes as pessoas ainda se deparam comigo assim e se assustam pelo fato de eu ser muito jovem para ocupar esses espaços. Mas é isso. Primeiro, e aí já para ir fechando aqui essa participação minha, é dizer que nós, jovens, a gente precisa se organizar. Ninguém é forte sozinho, sozinha. A gente precisa estar organizados e organizadas. Participem das associações, dos movimentos, participem das conferências, participem das oficinas que são promovidas nos nossos municípios, participem. A partir daí, vocês vão tendo a oportunidade de falar por vocês.
A gente quer falar por nós. Ninguém deve falar por nós. Nós temos que falar por nós. Então a gente só vai conseguir isso se a gente participar desses espaços. E para participar desses espaços, a gente tem que conquistar essa participação. E esse processo, ele pode ser feito de mãos dadas com vários outros que se identificam como nós, como jovens. Nós somos de diversas identidades, nós somos de diversas cores. E aí isso também precisa ser respeitado na sociedade, porque a gente enfrenta preconceito, a gente enfrenta, né, milhares de outras coisas para sermos jovens. Enquanto familiares, pais, tenham mais paciência, saibam ouvir os seus filhos. Muitas vezes eles não são ouvidos dentro de casa. Seus filhos, eles são sujeitos de direitos. Sejam incentivadores dos filhos de vocês. Incentivem a eles buscarem os sonhos deles. Estejam ao lado dos filhos de vocês. É muito cruel quando a gente escuta, muitas vezes, do próprio pai da gente, que a gente é um maloqueiro, que a gente não quer nada com a vida. Não é isso. Precisa perguntar se essas oportunidades elas estão chegando. Elas estão batendo nas nossas portas. Mas realmente muitas vezes elas não chegam. E para a gente modificar isso, a gente precisa fazer parte dos espaços de decisão. A gente precisa fazer as nossas escolhas. As escolhas que serão melhores para nós enquanto jovens urbanos, enquanto jovens rurais. Então, essa era uma mensagem que eu gostaria assim, de passar e depois dizer que, na minha opinião, a gente tem dois elementos estruturantes para melhorar a nossa condição enquanto jovem. Outros são muito importantes, mas, na minha opinião, é acesso a emprego, geração de renda, empregar os jovens, qualificar os nossos jovens. E nesse quesito de qualificar, é investir na educação. Porque a educação, ela empodera, ela qualifica. E a partir desse empoderamento e dessa qualificação, a gente provê o desenvolvimento. Seja da nossa comunidade, seja do nosso município, seja do nosso estado. E a gente precisa conseguir conciliar acesso à renda, através de emprego, através de políticas públicas, educação e também lazer. Porque essa é a fase do nosso lazer, da nossa diversão, da nossa forma e do nosso jeito. Então, essa era a minha mensagem. Eu agradeço a oportunidade da fala. Saibam que vocês continuam contando muito comigo. Eu continuo nesses espaços. Vou continuar defendendo e lutando pelas nossas pautas. E mais que isso, acreditando no nosso potencial. Feliz Dia das Juventudes!